Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos falar sobre o Catecismo da Igreja na história da Igreja. A Igreja, ela teve o seu primeiro catecismo em 1565. Era chamado Catecismo Romano. Esse catecismo ele foi feito no Concílio de Trento. Esse concílio foi feito devido à Reforma Protestante e teve muitos questionamentos. E então o Papa São Pio V ele reuniu os bispos e eles fizeram esse concílio para verem, questionarem as coisas da igreja, o que a igreja acreditava e, claro, né, que a igreja sempre estava certa. E nada foi tirado da igreja durante esse concílio. E então o Papa quis fazer um catecismo, que foi esse catecismo romano. Mas por que que hoje em dia tem esse novo, né? Que é o Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho que nós temos. O Papa João Paulo II, ele fez esse catecismo e ele reuniu 12 cardeais, 7 bispos, especialistas em teologia, história da igreja, história dos santos. Por quê, né? Porque surgiram novos questionamentos. Por exemplo, a inseminação artificial e tantos outros questionamentos que surgiram. Então eles decidiram se reunir e fazer esse novo catecismo, né? E ele foi chefiado pelo cardeal Ratzinger, né? Que é o Papa Bento XVI, futuramente foi o Papa Bento XVI. Então eles fizeram esse novo catecismo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E no catecismo, o próprio São João Paulo II fala: é uma norma segura para o ensino da fé. Todo aquele que quer aprender sobre a Igreja Católica, que quer aprender sobre a fé católica, que prega sobre a Igreja Católica, ele tem a obrigação de estudar o Catecismo da Igreja. Nós aqui no Missão Católica tem o grupo de pregadores e nós somos formados através do Catecismo da Igreja. Até o professor Felipe Aquino diz que hoje na vida dele, na igreja, a coisa mais importante que ele faz é formar os missionários da Canção Nova através do Catecismo da Igreja. Ele até diz, e é a mesma coisa que o nosso fundador diz para nós também: você não pode falar o que você acha, você tem que falar o que a igreja afirma. Não é o que eu acho, é o que a igreja diz. E o professor Felipe Aquino também diz isso, que ele forma os missionários para falarem o que a igreja prega, que é a verdade. E o catecismo ele é dividido em 4 partes. São chamados lex, que são leis. Primeiro é o lex credente, que é tudo que nós acreditamos, tudo que nós cremos. O segundo é o lex celebrante, que é a liturgia, é o que a igreja celebra. O terceiro é o lex vivente, que é a moral, que é como nós vivemos. E o quarto é o lex orante, que é como nós rezamos. O catecismo ele é dividido nessas 4 partes. E também tem muita gente que acha que o catecismo não tem nada a ver com a Bíblia. Está muito enganado. Porque lá no final do catecismo, lá no índice, tem mais de 3.000 citações sobre a Bíblia. Então, se alguém falar para você que o catecismo não tem nada a ver com a Bíblia, mostre o final do catecismo, que lá tem mais de 3.000 citações sobre a Bíblia. A igreja ela não faz nada à toa. A igreja ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela faz tudo corretamente. E tem um parágrafo do catecismo que São João Paulo II diz que a salvação está na verdade. O Papa Bento XVI, ele combateu uma coisa que era a ditadura do relativismo. O que é essa ditadura? Que é, eu tenho a minha verdade, outra pessoa tem a outra verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. E o catecismo da nossa igreja, a nossa igreja afirma que não é assim. A salvação está na verdade, a salvação está na igreja. Não tem em outro lugar, somente na igreja católica, porque ela nos mostra a verdade. Hoje em dia, cada um quer acreditar no que quer. E o Papa Bento XVI, ele combateu muito isso. E não é assim, a salvação está na igreja. É só nós estudarmos, nos aprofundarmos, que nós vamos encontrar essa verdade. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.